Caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando o primeiro tema desta coleção Família Iniciadora da Fé, essa catequese. E nosso tema desta primeira catequese é Jesus, Deus, Filho, nosso Salvador. Peço a dizer que este é o ponto central da fé cristã. Afirmar que Jesus, Filho de Maria, é o Filho de Deus. A Santíssima Trindade, Deus, Filho, central na nossa fé. Professar, dizer que Ele é verdadeiramente Deus, mas também que é verdadeiro homem, ponto central de nossa fé. Jesus, na sua pregação pública, preferia o título Filho do Homem, se apresentava diretamente como Filho de Deus. Isso causaria uma situação difícil para ele. Só após a ressurreição é que a igreja vai professar categoricamente a divindade de Jesus, aplicando-lhe o título de Senhor, o Adonai bíblico, que é aplicado somente a Deus. Agora o aplica a Jesus. Tomé vai ser o primeiro a afirmar, em João 20, 28, meu Senhor e meu Deus. Essa é a fé da igreja, que é colocado, então, pelo apóstolo Tomé. Mas, aos poucos, em sua vida pública, Jesus vai revelando a sua divindade. Como na transfiguração, no Monte Tabor, sobre o Monte Tabor, transfigura toda a glória da sua divindade. Também, quando ele cura aquele paralítico descido em Cafarnaum, descido pelo telhado, em que ele é questionado, já que ele afirma que os pecados são perdoados. Só Deus pode perdoar pecados. Ele é questionado. E Jesus afirma, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, eu te digo, ele perdoa os pecados. Portanto, ele é Deus. O Evangelho de João, que é dos 4, o evangelho mais tardio, no ano 100, este vai declarar categoricamente a divindade de Jesus, como nós podemos ler em João, no capítulo 1 de João. João, de 1 a 3, e depois no versículo 14. 1 a 3, a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne. Agora o versículo 14, que afirma a humanidade de Jesus. Faz carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, que um Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. A afirmação, então, da divindade de Jesus, ele é o Filho de Deus, e, portanto, Deus também ele. E se fez homem. Portanto, Deus se faz homem. Quem deixar de ser Deus se fez homem. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus, Deus Filho. É verdade que define, portanto, a fé cristã, que a distingue das outras fés que se baseiam nas Sagradas Escrituras. Com efeito, nós vamos ler na carta aos Hebreus a afirmação de que Deus, na sua infinita bondade, se revelou aos homens, primeiro através dos profetas. Sua vontade é nos reconduzir à comunhão com Ele. Para isso, Ele nos envia seu próprio Filho. Deus falou através dos profetas, nos tempos antigos, a tradição bíblica. Agora, Deus fala através do seu próprio Filho. Deus mesmo fala ao seu povo. Assim, ao longo da história da humanidade, de muitos modos, Deus foi se revelando e nos dando a se conhecer o seu nome. Por fim, Deus nos falou através do seu próprio Filho, que desde toda a eternidade existe no seio da Trindade. Está lá em Hebreus 1, capítulo 1, de 1 a 2, versículos 1 e 2. O Filho eterno assumiu nossa humanidade para nos resgatar do pecado, nos reconduzir à comunhão com a Trindade eterna.
essa diferença entre a fé cristã e outras fé que também se baseiam nas Sagradas Escrituras. A fé cristã, porque afirma Jesus, Filho de Deus, verdadeiro Deus, e, nascendo de Maria, verdadeiro homem. Então, aqui é o primeiro ponto da nossa catequese inicial, a primeira tema da catequese. Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, que encarnou para a nossa salvação. Vamos entrar aqui nesta temática agora, esse outro ponto, né? Jesus, nosso Salvador, veio ao mundo para nos salvar. Sendo Deus e homem, Jesus nos revela quem é Deus. Nos revela também o modelo de homem que devemos ser e como devemos viver. Não pode ser mais de acordo com o pecado, mas de acordo com o modelo que é Jesus, Deus feito homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e como modelo de homem, ensina como deve ser o cristão, como deve se comportar. Quem aceita Jesus, reconhecendo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e vive segundo os seus preceitos, seus ensinamentos, o Evangelho, entra em comunhão com Deus, tem a vida eterna, recebe a vida eterna e se encontra a salvação em Jesus, nosso Salvador. Nós podemos ler no livro do Gênesis, capítulo 3, todo ele dedicado a falar do pecado, a queda. Ali temos a revelação de como o pecado, uma desobediência a Deus, nos afasta de Deus e de seu projeto de vida, vida para todos, vida plena, de felicidade para o homem. De fato, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, para a vida, não para a morte, para a felicidade, não para a desolação humana. No entanto, o pecado afasta o homem desse projeto de vida e de felicidade. Deus, então, elabora um projeto para nos reconduzir de volta a Ele. Aliás, já no finalzinho do capítulo 3 do Gênesis, já há ali a promessa de salvação, já promete o Salvador, o anúncio do Salvador, para nos reconduzir de volta a Deus, porque Deus não quer que sejamos afastados dele. No entanto, uma vez tendo pecado e nos afastados de Deus, nós não poderíamos mais voltar a Ele por nossas próprias forças. Só Deus pode perdoar pecado. Só Deus pode resolver essa situação de afastamento, a humanidade, o homem que se afastou de Deus por causa de sua desobediência e pecado. Então, Deus promete enviar seu Filho. Promete enviar o Salvador. Deus mesmo veio ao nosso encontro, estendendo-nos a sua mão em seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação, para nos reconduzir de volta. A aliança entre Deus e nós foi rompida pelo nosso pecado, pela nossa desobediência. Foi, no entanto, restabelecida pela obediência de Jesus Cristo. Primeiro Adão, desobediente. Segundo Adão, Jesus, obediente, nos reconduz de volta a Deus, nos liberta do pecado e da morte. E por sua morte e ressurreição, Jesus selou a nova e definitiva aliança entre Deus e os homens. Por Jesus Cristo, estamos unidos a Deus de maneira definitiva, em Jesus Cristo. É preciso, portanto, aceitar Jesus Cristo. Quem rejeita Jesus, rejeita a possibilidade de salvação que Deus nos ofereceu, pois não existe outra pessoa pela qual podemos ser salvos. Ninguém vai nos salvar, só Jesus Cristo nos salva dos pecados. Senão, o Filho único de Deus, outro não pode nos salvar, só Jesus Cristo, o Senhor nosso. Como professa Pedro, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12, a afirmação de Jesus, nosso Salvador. Se acolhemos Jesus, o Filho por excelência, nós ganhamos a dignidade de filhos adotivos, tendo a possibilidade de nos aproximar de Deus e chamá-lo de Pai, como fazemos na oração do Pai Nosso. Jesus nos abriu o caminho de comunhão de volta ao Pai, pela obediência a Deus.
tendo Jesus como modelo. Mas Jesus não nos obriga, não é uma imposição, é um convite, é uma convocação. Nós somos obrigados. Ele nos deixa livre para escolher entre a salvação ou a perdição, a vida ou a morte. A resposta deverá ser dada por cada um de nós. E não será por palavras, mas pela vida, o compromisso da vida. Qual será a sua resposta? A Jesus Cristo? Na obediência, seguindo o seu modelo? Ou vai continuar no pecado sem a conversão? Portanto, é uma decisão pessoal, não é individual. Deus quer nos salvar em comunhão com os irmãos. Eu convido irmãos e irmãs a pensarem, refletirem bastante sobre isso, sobre a pessoa de Jesus em sua vida. Se você o conhece de fato, só será possível conhecer Jesus Cristo meditando a sua palavra, a palavra de Deus, o Evangelho. E você vai conhecê-lo. Jesus seja de fato modelo em nossa vida. Rezemos por isso. Senhor Jesus, mostre-nos o caminho da salvação. E sejamos sempre fiéis à sua palavra, ao seu ensinamento. E como nos deixaste o exemplo, o modelo, sejamos também nós sempre obedientes à vontade de Deus, à vontade do Pai. Por Cristo, ó Deus, nos pedimos, suplicamos, pela graça que nos desse em vosso Filho Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.